and you kill them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver ouvindo esse podcast. Eu sou a Marisa e hoje a gente vai falar sobre um caso que... Bom, é um caso que eu lembro que quando eu conheci eu fiquei bastante chocada, até porque eu gosto bastante de estudar sobre moda e eu não sabia, né, que o Gianni Versace teve a vida dele interrompida da forma que a gente vai mencionar hoje, né? Mesmo que você não seja ligado no mundo da moda, a gente vai tentar dar uma explicadinha, né, sobre a importância, né, da Versace. E, como sempre, eu não tô aqui sozinha, eu tô aqui com o Thiago. Olá, como vocês estão, galera? A gente passou um tempinho fora, mas estamos de volta. Espero que gostem do episódio de hoje. Não esqueçam de, por favor, nos seguir nas redes sociais. Se você puder nos apoiar via Apoia-se, e também tem como fazer o Pix Misterioso. E qual que é o contato para fazer o Pix Misterioso, Marisa? O Pix é pelo e-mail contato apenazumpodcast@gmail.com. E faz seu Pix lá, joga alguns centavinhos pra gente e sempre coloca um comentário, que a gente sempre gosta de ler comentários. E vamos para o caso, Marisa? Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Então vamos começar do começo. Andrew Philip Cunanan nasceu no dia 31 de agosto de 1969 em National City, que fica no condado de San Diego, na Califórnia. O pai dele era o Modesto Cunanan, que era mais conhecido como Pete. Ele era filipino-americano, então ele tinha descendência filipina. Se eu não me engano, acho que ele tinha até uma dupla nacionalidade. Já a mãe do Andrew era a Mary Ann Chikatilo, e ela tinha origens tanto americanas, né, estadunidenses, quanto italianas. Fora isso, né, a família em si era bem grande. O Andrew tinha outros 4 irmãos, mas o Andrew era o filho caçula. E existe aquele estereótipo, né, que o filho caçula costuma ser aquele que é mais mimado. E no caso da família Cunanan, a gente vê que não era só um estereótipo. A gente começa a perceber que o Andrew ele foi uma criança que teve muito amor do pai. Tem também uma questão que a mãe do Andrew, ela vai chegar e ter uma depressão pós-parto. Ela fica 2 meses sem ver o filho por causa dessa depressão pós-parto. E aí o pai ele começa a ter uma ligação com o filho e dizem que por conta disso o pai ficou ele virou muito filho favorito, assim. O pai nunca escondeu de ninguém que ele era o filho favorito. O Andrew, ele tinha o maior quarto, ele estudava no melhor colégio e ele chegou a ganhar uma BMW de presente. Para vocês terem uma ideia, para ele estudar nesse colégio de gente rica, de elite, esse colégio era muito caro. O que a família fez? O pai do Andrew, ele vai usar uma das heranças que a família tinha ganhado para o filho poder estudar nessa escola de elite, que aí o Andrew vai ter contato com várias pessoas muito ricas, muito influentes, e é isso. E também tem a questão do carro, Marisa. Você sabe explicar por que o Andrew ele ganha um carro? Bom, gente, como era uma escola de elite, né, eles tiveram... acredito que devia acontecer vários eventos por lá. E aconteceu uma certa vez, quando o Andrew tinha mais ou menos 14 anos, que teve uma excursão escolar. E ele não pôde ir nessa excursão. O pai dele decidiu, né, presentear o filho com uma BMW aos 14 anos de idade. Eu já ouvi dizer que BMW não chega a ser uma marca tão de luxo, assim, nos Estados Unidos, né? Mas, gente, anos 80, 14 anos de idade, era bastante coisa. Digamos que dá para ver a predileção do filho, né? Então, a gente pode dizer também que o Andrew ele não participou daquele estereótipo de serial killer que teve uma infância triste, etc, né? Sim.
Outra coisa também é que o pai do Andrew sempre meio que incentivou o filho e ensinou ele que ele tinha que buscar essa ascensão social. Afinal, a família ela não era rica. Eles meio que tentavam passar essa imagem, principalmente através do Andrew, mas muito dinheiro mesmo eles não tinham, né? Inclusive, daqui a pouco a gente vai mencionar sobre como que a família conseguia dinheiro, né? Fora a parte da herança. Então, o pai sempre falava que o Andrew tinha que buscar essa ascensão social, que ele tinha que ser alguém poderoso, influente, inteligente e, se possível, até se tornar uma pessoa famosa. Não dá pra gente precisar até que ponto, né, isso realmente influenciou o Andrew a se tornar quem ele era, num sentido que mais tarde, na verdade, assim, ainda ali na infância, adolescência, ele vai começar a desenvolver um hábito, que era o hábito de mentir. Ele mentia compulsivamente, e isso se chama, né, mitomania, né? Ele acabou se tornando um mitomaníaco. Então ele gostava de inventar histórias incríveis sobre a vida dele, sobre a família, sobre supostas conquistas que a família tinha, sempre tentando vangloriar, aumentar. Como a gente mencionou, a família dele não era uma família realmente de alta sociedade, uma família realmente rica. Eles tentavam passar essa imagem, mas não era bem assim. Você consegue explicar um pouquinho pra gente o que é a mitomania? Quem não sabe, a mitomania é uma doença, ela é considerada uma doença psíquica que inclusive é uma compulsão, é a compulsão pela mentira. Então, e ela é contada de forma consciente. A pessoa sabe que está mentindo, mas aquilo começa a se tornar realidade. E também a gente vai trazer uma fala do Hélio Deliberador, que é professor de Psicologia Social da PUC São Paulo. Trata-se de um processo de adoecimento psíquico, onde a pessoa que sofre vive alimentando mentiras que geralmente elevam a importância dela, as realizações e todo esse quadro de poder. Vamos dizer assim, que ela cria em função de mentiras que não correspondem exatamente com a sua realidade. Então, basicamente, ele usava isso para conseguir convencer as pessoas, e disse que ele era uma pessoa realmente carismática, assim, que ele conseguia conversar, ele tinha uma questão de parecer e ser inteligente. Então, ele era uma pessoa sociável e ele usava essas mentiras para aumentar as coisas dele, né? Mas já em 98 acontece alguma coisa com o pai dele, né? Porque o pai dele está envolvido num grande esquema. Isso, porque parte do dinheiro que a família tinha vinha através de golpes que o pai dele aplicava. Ele trabalhava como corretor de ações e ele dava golpe nas pessoas, né? Por isso que a família conseguia um dinheiro ali para ter aquela pose de família de alta sociedade. E por causa disso, em 1988, o pai dele teve que fugir para as Filipinas, né? Justamente porque ele estava sendo procurado, né? Ele ia ter que responder por esses crimes. Basicamente, ele fugiu para lá. Se eu não me engano, ele não voltou até o desfecho desse caso, né? Então, isso acabou deixando a família em ruínas. Então, a família, tipo, meio que ficou nas margens, assim, sem dinheiro, sem nada. E nessa mesma época, o Andrew começou a assumir a sua sexualidade, né? O Andrew, ele era homossexual e ele começou a frequentar mais bares onde ele pudesse encontrar outros homens. Só que, além disso, né, acabou indo para um lado que começou a preocupar bastante a família dele, que foi o fato de que ele começou a consumir drogas. Ele também começou a se prostituir como uma forma de conseguir dinheiro. É muito importante a gente ressaltar durante toda a narrativa desse caso, que é um caso que vai acontecer na década de 90, e a homossexualidade era um grande tabu social, ainda é até os dias de hoje, né? A homofobia, infelizmente, ainda existe, ainda acontece. E a gente consegue ver muito da homofobia ao longo de todo esse caso. Tabu que era a homossexualidade durante todo esse caso, né? A mãe do Andrew, por exemplo, ela era uma mulher muito religiosa, e ela não aceitava a sexualidade dele de forma alguma. Tanto que acabou tendo uma história, né, que é bem conhecida, se vocês forem procurar a história de vida do Andrew, que durante uma briga que ele teve com a mãe dele sobre isso, ele acabou empurrando a mãe contra a parede e ela acabou deslocando o ombro dela. Então, isso é para vocês verem o nível de briga
que tinha ali na família por conta, né, da homossexualidade, né? Então, assim, por conta disso, né, do ambiente ali na casa estar bastante hostil, e o Andrew também tá a fim de seguir um estilo de vida completamente oposto, né? Ele não queria, né? É que ele cresceu, né, acreditando que ele tinha privilégios sociais, acreditando que ele fazia parte de uma elite da qual ele não pertencia, e ele não queria largar isso, queria continuar seguindo aquilo que o pai dele falou, né, de buscar ascensão social, se tornar rico, famoso. Então, junto com uma amiga dele, que tinha um namorado, em 1989 eles acabam se mudando para São Francisco, para, né, tentar buscar um novo estilo de vida. Pelo que dizem, ele era bem sucedido nisso, porque ele era um garoto de programa bem requisitado, e vários velhos ricos iam atrás dele. Então, tipo, ele chegava a ter alguns sugar daddies, que se chamariam atualmente, né? Algumas pessoas realmente ricas que davam muito dinheiro para ele, e ele também vivia nesse meio de pessoas que já têm melhores condições e já são mais ricas. Essa amiga que ele muda para São Francisco, ele acho que acaba ficando 6 anos morando na casa dela. Inclusive, ele era padrinho dos 2 filhos dela. Então, tipo assim, ele, ele efetivamente não tinha dinheiro, mas ele tinha as conexões para saber onde morar, para ter o dinheiro e parecer que ele é rico, sabe? Tipo, ele não mora, ele não tem uma casa de gente rica, mas ele mora com pessoas que são ricas. Então, tipo, dá essa percepção para as outras pessoas de fora, né? Então, né, esses bares que ele frequentava também já eram bares onde ele conseguia ter contato com esses homens ricos, né? E assim, ele era muito requisitado justamente porque ele era o tipo de garoto de programa que topava fazer coisas extremas, tanto que ele costumava gravar vídeos adultos aonde o foco eram cenas violentas. Tanto que assim, o Andrew consumia pornografia, né, essas pornografias violentas desde muito novo. Então, normalmente, assim, na hora H, ali, na hora que ele estava tendo os programas dele, eram programas mais voltados para essa violência, né? Enfim, para essas coisas sadomasoquistas, masoquistas, eu nunca lembro qual que é o termo certo, me perdoem, mas acho que vocês entenderam. BDSM. Não BDSM, BDSM também, mas é que eu nunca lembro se uma. Enfim. O sado é a pessoa que é causador. Masoquista é a pessoa que sente prazer por fazer a dor, por ter a dor. Isso, eu sempre confundo esses dois, né? Mas enfim, esse era o tipo de programa que normalmente ele realizava. Eu acho que acredito, né, que por causa disso ele acabou se tornando um garoto de programa tão popular. Mas em 1997 ele acaba conhecendo um arquiteto assim, rico, chamado David Madsen, e eles meio que tiveram um relacionamento, eles eram tipo namorados, assim, mas o David acaba descobrindo o quê? Que o Andrew era um mitomaníaco, ele começa a descobrir todas as mentiras, todas as coisas absurdas que ele inventava, e isso meio que destruiu a imagem ali que o David tinha sobre o Andrew. Então isso meio que partiu ali o coração do David, então ele achou que era melhor, né, terminar, né, gente? Namorar com uma pessoa mitomaníaca deve ser uma coisa meio difícil mesmo, né, e parecia ser o correto a ser realizado. E o David Madsen, ele era um arquiteto com certo prestígio na comunidade, inclusive de arquitetura, e na comunidade LGBT, porque ele chegou a projetar um memorial sobre a AIDS. E, para quem não sabe, na época lá em 1990 era meio que o auge da AIDS, tinha muito estereótipo sobre pessoas gays serem as principais pessoas que têm AIDS, que é uma mentira deslavada, porque não é assim, não é só por isso, mas ele era um cara tão legal que ele fazia arrecadação de fundos para ajudar pessoas com HIV e com AIDS. Então, tipo, ele fazia várias campanhas, pelo que eu vi, com várias pessoas queers também. Então, ele era um cara bem legal, assim, ele era um cara bem relacionado na comunidade e as pessoas gostavam muito dele. E, pelo jeito, ele era academicamente muito profícuo, tanto que ele concluiu o curso de mestrado dele em 95 e ele continuou a desenvolver a tese dele, que se intitulava O Memorial da AIDS, um lugar de cura.
ele argumentava que esse memorial ele tinha necessidade de fazer uma relação, sabe? Essa relação, ela se vinha num tripé, que era basicamente o reconhecimento do passado, a cura do presente e a aprendizagem do futuro. Então, o Madison, ele concebe esse memorial como se fosse um negócio meio temporário e permanente, sabe? Para abordar um pouco dos fatos que estavam acontecendo na época sobre HIV e AIDS, e que na época era uma epidemia, era considerado uma epidemia, e meio que o futuro era muito incerto, porque não se tinha cura da AIDS, ainda não se tem, né? Mas não tinha nenhum tratamento, assim, tipo... Era quase como um atestado de morte, era bem... Exato. É só pensar Cazuza, Renato Russo. Desesperador. E tinha um preconceito de, tipo... Tanto de não chegar perto das pessoas, de não cumprimentar, de não apertar a mão. Tanto que até tem cenas emblemáticas, tipo da Princesa Diana, que ela foi visitar um hospital, que ela abraçava as crianças, né, que tinham AIDS, né, que contraíram, acho que no nascimento, né? Se eu não me engano, essa visita que ela fez. E, tipo, foi uma coisa, assim, que chocou as pessoas na época, ela abraçar essas crianças. Tipo, tinha um preconceito gigantesco. E o David Madison, né, tinha ali um papel muito importante, né, nessa discussão. Só que o relacionamento dele com o Andrew acabou se rompendo. E acontece que logo em seguida, assim, o David acaba engatando um affair com um homem chamado Jeffrey Trail, que era um ex-oficial naval da Marinha dos Estados Unidos. E tinha-se ali uma especulação que o Jeffrey também já tinha ficado, né, com o Andrew, né? Então, tipo, era tudo meio conectado, vamos dizer assim, né? Parecia que o Jeffrey e o Andrew já se conheciam, que eles já tinham tido um namorico, ou então que eles eram amigos, enfim. Então, o Andrew, resumindo, não gostou nada quando ele descobriu que o ex dele, o David, estava com o Jeffrey. E aí, a gente vai engatar, né, pro primeiro caso. Então, no dia 27 de abril de 1997, o Andrew ligou pro David, perguntou se ele podia passar alguns dias no apartamento dele, né, que na verdade não é apartamento o nome, né, é cobertura, se eu não me engano, né. Não é cobertura. É apartamento chique. É um loft? Ai, não era loft. É um apartamento chique. Ai, gente, é um apartamento chique. Era um apartamento chiquérrimo, assim, né? O David achou estranho o convite, mas ele aceitou, né? Ele achou que, sei lá, tava prestando um favor ali pro Andrew. Só que assim que o Andrew chega ali no apartamento, ele se depara com o Jeffrey. O Jeffrey estava lá. E... tomado por uma raiva gigantesca, ele... Na verdade, eu acredito que ele já foi lá com a intenção de cometer o crime. Então, ele pegou um martelo, matou o Jeffrey inicialmente, né, através de golpes com esse objeto. Obviamente, o David ficou assustadíssimo com toda aquela situação, chocado. Ele queria chamar a polícia, mas mas nesse momento o Andrew começou a ameaçar ele de morte, falando que se ele tentasse fazer qualquer coisa, gritar, pedir ajuda, chamar a polícia, ele mataria ele ali mesmo, né? Ele fez toda ali, né, uma lavagem cerebral, ele convenceu ele que tudo ia ficar bem, ele só tinha que fazer o que ele queria. Então ele falou, né, que se o David quisesse ficar vivo, ele tinha que fugir junto com ele. E foi isso que aconteceu, né? Eles entraram dentro do carro, que pertencia ao David, e fugiram dali. Enquanto isso, né, cerca de alguns dias depois, o corpo do Jeffrey foi encontrado ali no apartamento, depois que alguns vizinhos reclamaram que estava vindo um cheiro horrível do apartamento. Então, o corpo do Jeffrey, infelizmente, só foi encontrado dias depois em um alto estado de decomposição. E até então, né, não se imaginava que um crime terrível tinha acontecido e que mais crimes terríveis estavam prestes a acontecer. Então, né, nessa altura, né, quando o corpo do Jeffrey é encontrado, David e Andrew já estavam bem longe dali. O David, durante todo esse momento, né, ele tentava... Ficar vivo, exatamente. Tentava sobreviver. Ele tentava conversar ali com o Andrew pra convencer ele a liberar ele, né? Mas acabou chegando num auge, né? Que eles tiveram uma discussão sobre o relacionamento deles. E o David, né, continuou falando a decisão dele, que ele não queria mais continuar com aquele relacionamento com o Andrew, né? Ainda mais num momento como esse, né? Então, ele tava com muito medo
de morrer, obviamente, ele tava com muito medo, mas mesmo assim ele continuou afirmando que ele não queria continuar em um relacionamento com o Andrew. Então nisso, né, quando eles estavam mais ou menos, eles já tinham dirigido para bem longe, nisso era 2 de maio de 1997, quando o Andrew sacou uma arma e deu 3 tiros a queima-roupa no David e largou o corpo dele na beira da estrada de Rush City, que fica no Minnesota. Então, pra vocês terem uma noção, eles dirigiram de um estado pro outro e ele ficou, né, ali naquele sequestro com o Andrew por vários dias. Nisso, quem que vai entrar na investigação, né? Porque, de repente, né, começou uma busca pelo Andrew, né? O FBI, ele entra na investigação e, pelo que eu vi, esse caso tem algumas questões de... Tinham muito medo, nesse caso, de fazerem uma péssima investigação. Porque todo o caso depois de 94, que teve muita repercussão, os policiais começaram a ter muito medo de fazer as investigações. Por quê? Por causa do caso O.J. Simpson, de como provas mal coletadas poderiam acabar com o julgamento. Então, digamos que todas as polícias da época, elas tinham essa pressão por trás, e pelo jeito, no caso dele, aconteceu isso. Então, acabou que, como era uma coisa interestadual, entre estados, o FBI sempre é chamado, e o FBI então começa a procurar o Andrew Cunanan. Isso, é importante a gente ressaltar também, né, que eu acredito que houve essa preocupação toda também, desse alarde de tentar fazer a investigação melhor possível, porque estava lidando com pessoas milionárias, né, a gente não pode fazer de conta que isso não influenciou também, na minha opinião, porque, enfim, a gente já contou vários casos aqui, que dependendo do perfil da vítima, vocês sabem que, infelizmente, não são prioridade de investigação. E isso vai ser um perfil de vítima que vocês vão ver, que a maioria, acho que com exceção de uma vítima, a maioria eram o que hoje em dia a gente pode chamar de sugar daddy mesmo, né? Porque eram homens ricos, poderosos, e a próxima vítima se encaixava perfeitamente nesse perfil. Então, né, o Andrew, ele percebia ao longo dessa tentativa de fuga dele pelos estados que ele estava sendo perseguido pela polícia, acredito também que ele imaginava isso. Então, em determinado momento do caminho, ele decidiu ligar para um ex-cliente dele, que era um milionário do ramo imobiliário, chamado Lee Meglin. Esse homem tinha 72 anos de idade, então ele liga pro Lee, fala pra ele, né, que ele tava a fim de testar algo novo, né, no quesito sexual, pergunta se o Lee topava, né, fazer esse teste. O Lee aceitou, né, convidou o Andrew para ir até a sua mansão, e chegando lá, o Andrew amarrou esse homem, vendou ele, ele amarrou ele em uma cadeira, e nisso, no dia 4 de maio de 1997, infelizmente, o Lee foi morto através de várias facadas. E foi um crime, assim, acho que no quesito violência gráfica mesmo, acho que terrível, assim, tipo, obviamente todas as vítimas, mas é que eu digo que... Foram 27 facadas. Sim. Foi uma quantidade enorme, E assim. a questão foi que, tipo, não parou por aí, porque depois disso, né, o Andrew pegou uma serra elétrica, ele cortou a cabeça, ele atropelou o corpo num carro várias vezes, até que dizem que, tipo assim, ficou irreconhecível. E depois que ele cometeu essa atrocidade, ele fugiu do local do crime com o carro da vítima. E nisso o Andrew já estava na lista, né, das pessoas mais procuradas do FBI. Então, tipo, foi uma violência terrível. E nisso, né, mais uma vítima, obviamente, né, como eu falei, ele entrou na lista das pessoas mais procuradas. Começou, então, né, a caçada pelo Andrew. E esse carro estava sendo monitorado. Até porque, né, era um carro de um milionário, então ele tinha um telefone embutido, né, era um carro bem chique. E, gente, pra vocês terem uma noção, 1997, né, não era todo mundo que tinha telefone, sabe? Então o telefone era uma coisa meio exclusiva. E o FBI notou que conseguia monitorar ele pelo telefone, porque, tipo, ele, sei lá, usava pra qualquer coisa, e o FBI conseguia estar monitorando. E aí alguém da imprensa teve essa informação, que basicamente o FBI está monitorando o carro do Andrew Cunanan, e aí os caras decidiram divulgar essa informação. Só que, obviamente, o Andrew, por ser um cara que era muito vaidoso, muito megalomaníaco, muito, como eu posso dizer,
com um perfil de grandeza que o pai dele meio que colocou que ele tinha que ter, ele, obviamente, estava inteirado em todas as notícias. E, obviamente, ele descobriu isso e destruiu e tentou ir atrás de outro carro, porque ele sabia que daquele ali ele ia conseguir ser vigiado e conseguir ser pego. Então, ele fez isso. E o que você acha sobre isso, Marisa? É o que eu sempre falo, né, gente, que a imprensa, ela tem tanto papel, às vezes, de ajudar na investigação de um caso, né, com a autorização da polícia, divulgar um retrato falado, né, porque não dá também para sair divulgando o retrato falado sem saber a veracidade por trás daquele retrato falado. Tivemos aqui no Brasil, por exemplo, né, o caso da Fabiane Maria de Jesus, que divulgaram um retrato falado super antigo e resultou na morte por linchamento de uma mulher, que não tinha nada a ver com uma situação, foi uma situação totalmente inventada. Então, assim, com autorização da polícia, a mídia pode ajudar a divulgar uma foto, né? Pessoas procuradas. Exemplo disso, o Linha Direta, que no final divulga ali pessoas foragidas. Divulgar retrato e fotos de pessoas desaparecidas, beleza. Só que, gente, esse tipo de situação, igual aconteceu aqui, aconteceu também no caso do Richard Ramirez, da polícia divulgar uma coisa que era tipo sinalzinho de esperança que a investigação tinha, é algo muito perigoso. Porque o que acontece? O Andrew descobre e decide trocar de carro, decide abandonar o carro e procurar outro veículo. E isso, né, vai resultar no quê? Em mais uma vítima e mais outras vítimas que virão a seguir. Então, tipo, como eu digo, a gente, até como criador de conteúdo de True Crime, a gente tem que ter muita responsabilidade em como a gente conduz conteúdos. A grande mídia também, até porque impacta mais pessoas, então eu acho isso péssimo, né? Então, justamente por ele ter visto essa informação sendo divulgada, ele acabou abandonando o veículo e procurou abrigo em um cemitério em Nova Jersey. Se você tem uma noção do mapa dos Estados Unidos, você tem noção o quão longe ele foi, né? Porque ele foi de um lado para o outro do país, praticamente, né? Da Califórnia, que é num extremo, até ali Nova Jersey, e logo mais ele vai para outro estado, né? Então, assim, nisso ele estava procurando por um outro carro no qual ele pudesse continuar com a sua fuga, e nisso ele acaba no dia 9 de maio cometendo mais uma vítima. Essa vítima era um coveiro que estava trabalhando ali no cemitério, William Reese era o nome dessa vítima. Foi um caso também muito triste, até porque o William estava ali fazendo o seu trabalho, e ele era uma pessoa que fazia questão de todas as noites jantar com a família dele, né? Umas horas foram passando naquele dia e a esposa do William, ela ficou muito preocupada porque o marido dela não voltava para casa. Ela vai até o cemitério onde ele trabalhava e ela se depara com o corpo do marido dela. Aquela coisa, talvez se a mídia não tivesse divulgado essa informação, o caso teria acabado muito antes, sabe? Então tá aí o perigo de como informações são vinculadas, né? Infelizmente, né, através desse novo veículo, o Andrew continua fugindo e ele consegue refúgio dessa vez em Miami. Ele chega em Miami no dia 12 de maio de 1997 e nesse momento ele meio que decide recalcular a rota dele. Como vocês puderam perceber, até então ele estava matando pessoas que ele conhecia ou então pessoas aleatoriamente, como foi o caso do William Reese. Bom, ele tinha uma certeza sobre a vida dele, que uma hora ou outra ele ia ser preso. Nessa altura do campeonato ele já seria conhecido como um assassino. E o que era aquilo que o pai dele ensinava a ele desde pequeno? Que ele tinha que fazer tudo que era possível e imaginável para ficar conhecido, para ser famoso, para ter a tal ascensão social. A ascensão social provavelmente ele não iria conseguir, mas ser famoso, entre aspas, ele conseguiria. Por isso, ele decidiu que a próxima vítima dele tinha que ser uma pessoa famosa, uma pessoa conhecida. E tinha uma pessoa famosa que morava ali em Miami e que tinha vida, como é que eu posso dizer, bem estampada nos jornais da cidade, que era o Gianni Versace. Para quem não entende muito do universo da moda, né, a Versace é uma marca de grife, vamos dizer assim, é uma das marcas de luxo mais importantes e o Gianni, eu não sei se eu tô pronunciando o nome dele certo, tá? Se eu estiver pronunciando errado, me desculpem. Ele era muito importante, ele foi um dos estilistas, assim, mais importantes do universo da moda. A marca tem origens italianas e ela cresceu rapidamente, ele era muito talentoso. A Versace, assim, ela é conhecida principalmente por fazer roupas mais sexys, por conta dos seus cortes,
as estampas. E ele também acabou ficando muito famoso, assim, na época por causa dos seus desfiles, porque ele chamava vários modelos, assim, muito famosas para os seus desfiles, e até ali na década de 90 que vai surgir essa coisa de supermodel, né, das supermodelos. E a Versace teve um papel muito importante pro surgimento dessas supermodelos, né? Um exemplo foi a Naomi Campbell, que sempre estava nos desfiles da Versace, vários tapetes vermelhos, né, Oscar e por aí vai, tinham vestidos da Versace, então era uma marca em crescimento constante, era uma marca muito famosa, ele era muito falado. E outras coisas que tinham pessoas famosas que vestiam Versace, por exemplo, Madonna vestia Versace, pelo que eu vi, Elton John, tipo, celebridades que, tipo, fazem um show. Sim, ele era muito amigo do Elton John. Então, tipo, pessoas que fazem um show com a roupa dele, e, cara, é uma notoriedade que tu ganha gigantesca, sabe? Então ele tava nesse meio de pessoas famosas, as pessoas reconheciam ele era considerado como um cara muito visionário, e pelo que eu vi, em 1993, ele teve uma questão com câncer, ele teve um câncer. Então ele já estava mais fragilizado. Já por 97, ele consegue se livrar desse câncer, só que pelo jeito, pelo que eu tinha visto nas matérias, ele já estava começando a distribuir a empresa dele para outros lugares, porque a Versace fazia muita coisa, né? Faz perfume, sim, faz questões de passarela, roupa e etc. Então ele já começou a passar algumas responsabilidades para a família, mesmo ele sendo muito novo, né? Pelo que eu vi, ele não era muito velho, uns 50 anos, mas mesmo assim, ainda assim ele era uma pessoa muito nova. É novo, né? Sim, total. E dizem que ele tava no auge na época. Tava. Dizem que era, tipo, os melhores desfiles. Pelo que eu li, assim, gente, se perguntar de moda e física de foguetes, eu sei responder as mesmas coisas, nada. Mas pelo que eu vi, diz que era o auge dele, assim, ele tava fazendo desfiles que, sim, tipo, estavam explodindo coisas, tipo, revolucionário, assim. Sim, isso eu posso, assim, confirmar. Eu tenho um certo hiperfoco por moda, assim, mas a gente tá falando isso pra vocês entenderem a importância dele. Só que, tipo, qual que é o problema, né? Ele morava ali em Miami e ele era uma pessoa muito importante ali, que estava na mídia, e era esse tipo de vítima que o Andrew estava procurando. E vai acontecer uma coisa, né, que o Gianni Versace, ele tinha uma casa, que era uma casa muito conhecida, tanto que era conhecida como a Mansão Versace, também era conhecida como a Casa Casuarina, que ficava em Ocean Drive, em Miami Beach, e tipo assim, todo mundo sabia que ele morava naquela casa. E ele também, apesar, assim, de, que nem o Thiago ter contado, né, que ele teve um câncer e tal, ele era uma pessoa que gostava de curtir uma balada, ele tinha uma rotina muito fixa. Então, assim, ele gostava bastante de curtir a vida, então as pessoas sabiam da rotina dele, e a rotina dele era sempre aquela coisa bem regradinha. Então, como todo mundo sabia que ele morava, onde ele morava, infelizmente foi uma coisa, assim, que não foi difícil o Andrew descobrir como que era a rotina dele. Então, por exemplo, ele sempre saía no mesmo horário pela manhã pra ir até uma cafeteria buscar um café, e depois ir na banca de jornal comprar um jornal e voltar pra sua residência. Então, assim, infelizmente era uma coisa muito divulgada por paparazzi, esse tipo de coisa. E o Andrew ficou cerca de 2 meses investigando e planejando esse crime, justamente para conhecer a rotina do Gianni. Inclusive, só para deixar claro, existe muito essa conversa se eles se conheceram ou não. Tem uma série, né, chamada American Crime Story, que dá a entender que eles tinham se conhecido anteriormente, mas a família Versace nega, né? Eles falam que não, eles nunca, o Gianni e o Andrew nunca se conheceram antes desse caso. Muito se especula que eles provavelmente se viram em ambientes sociais, porque querendo ou não, o Andrew Cunanan, ele conhecia pessoas ricas e sabia. E dizem que ele... porque assim, o Andrew, ele vai começar a falar para as pessoas que conheciam o Versace, pelo que eu entendi. Não tem nenhuma prova disso, mas o que as pessoas acreditam é que, tipo assim, ele tava na mesma ópera ou no mesmo ambiente que ele viu o Versace. Só que pro Andrew, que era um mitomaníaco, tipo assim, não, eu encontrei ele, a gente conversou horas a fio, sabe? Tipo, mentira, gente. Aquela coisa que a gente fala de narrador não confiável, sabe? Total.
Então, assim, bom, foram 2 meses de planejamento e na manhã do dia 15 de julho de 1997, o Gianni ia fazer novamente, né, a sua rotina de sempre, né? Então, por volta das 8 horas e 45 minutos da manhã daquele dia, ele saiu da sua residência para buscar o jornal. É que meio quem fazia essa questão do jornal era o secretário, mas, no entanto, nesse dia o Versace ele acabou indo porque tinha um desfile específico de moda em Paris que ele ficou muito animado, então daí ele foi atrás. E aí o que acontece? O que o Andrew faz com o Versace? Ele acaba pegando ele de surpresa e dispara contra a nuca dele. Infelizmente, ele morre, né, ali nas escadarias da mansão. Nisso, né, obviamente, o Andrew tenta fugir dali o mais rápido possível. Nessa época, se eu não me engano, o Versace estava tendo um relacionamento, então quem encontra ele foi o companheiro dele. Bom, gente, foi uma morte, assim, que eu acredito que ele nem deve ter entendido como aconteceu, porque realmente ele foi pego de surpresa, ele foi pego por trás, né, pelas costas. E nessa época também o Andrew passava a maior parte dos seus dias alcoolizado e drogado, ao ponto de em uma balada... Basicamente, ele chegou para um homem, ele estava numa balada e o cara perguntou para ele, o que você é? E ele falou com a maior naturalidade do mundo, sou um serial killer. E aí o cara, como ia estar um barulhão, o cara ficou assustado e perguntou de novo, e aí ele meio que só viu que a pessoa não, tipo, achou muito estranho e tal. Achou melhor ficar quieta, né? E pra vocês terem outra coisa que aconteceu, que durante essas fugas e tal, o Andrew, ele tava tão já num estado meio, tipo, sabendo que ele ia ser pego a qualquer momento, que ele vai numa loja de penhores, ele penhora algum item e ele coloca, inclusive, as informações, o nome dele real, hostel, o hotel que ele estava ficando, e, no entanto, a polícia ela não consegue conferir isso, porque na época diz que não era tão bem agendrado essas informações, sabe? Porque, tipo, hoje em dia, se você vai numa loja de penhores e a pessoa é procurada na justiça, tipo, bate lá, dá um anúncio e diz que na do Andrew em específico foi uma coisa muito... Deu azar, porque, em suma, o cara que fazia fazia esses relatórios para ver se com as lojas de penhores estava de férias e não deixaram ninguém para fazer o serviço do cara. Putz. E diz que isso foi antes. Então, tipo, putz, esses casos sempre tem essas histórias, né? Tipo, que, putz, podiam ter prendido ele antes, mas não aconteceu. Coisa aconteceu. Exato. Então, né, o FBI acaba montando uma grande operação para tentar encontrar o Andrew o mais rápido possível, e quando eles finalmente conseguem descobrir uma pista de onde ele estava, já era meio que tarde demais. Pelo que eu entendi, o Andrew nessa época ele estava morando meio que numa espécie de barcos, né, era um barco, obviamente ali na costa, né, da cidade, e o Andrew, ele, acho que novamente, né, ele parou e refletiu, e ele chegou à conclusão que ele não queria passar o resto da vida dele na cadeia, que muito provavelmente seria isso que iria acontecer, né? Ou ele ia passar o resto da vida dele na cadeia, ou ele ia pegar a pena de morte, ou as duas coisas meio juntas, né? Então, no dia 23 de julho de 1997, ele tirou a própria vida dele dentro desse barco. Só que, assim, dizem que quando a polícia chegou, eles chegaram alguns instantes antes do Andrew tirar a própria vida. E quando os agentes invadiram o local, eles chegaram a ouvir os disparos. E eles falam que em volta do corpo do Andrew havia recortes de várias matérias de revista e de jornais que falavam sobre ele. Então ele colecionava itens sobre os próprios casos que ele cometeu. Enfim, parece cena de filme de terror, assim, na minha cabeça, né? E eu acho que isso só prova o quão egocêntrico, megalomaníaco, o quão ele tinha esse senso de grandeza, né? Porque, tipo, ele tentou armar ali uma cena para a própria morte dele, né? Então, esse caso se encerra dessa forma, né? Teoricamente, não houve uma justiça, né? Porque ele nunca foi levado a julgamento, ele tirou a própria vida antes que isso acontecesse. E, bom, gente, esse foi o caso de hoje. Calma que tem mais uma matéria, que eu fui atrás de matérias e eu descobri uma matéria da Folha de São Paulo, da categoria Ilustrada,
de 19 de julho de 1997. O único suspeito de assassinar o estilista pode ter sido responsável pelo crime contra um homossexual em maio. Polícia investiga mais uma morte. Aí eles falam de mais uma morte e a investigação desse crime estava sendo conduzida em sigilo pela polícia de Miami Beach até ontem. Case Patrick Single, 41 anos, foi espancado até a morte em seu apartamento em Miami Beach, a cerca de 8 quadras de onde morava Versace. Então, tem mais uma pessoa que é um possível suspeito, só que uma coisa que me chamou a atenção foi que nessa mesma matéria tem o pai dele falando lá. Porque eles vão atrás do Modesto Cunanan, atrás dele. E aí o Modesto, ele fala assim, ó. A polícia localizou o Modesto Cunanan, pai de Andrew Cunanan, nas Filipinas. Ele disse não acreditar que seu filho seja um assassino, gay ou prostituto, como afirmou a mãe de Andrew. Ela está mentindo. Meu filho teve formação católica. Ele era coroinha, afirmou Modesto Cunanan. Então, vocês verem como essa questão da sexualidade dele pegava muito, assim, na época. Pegava, e pra vocês verem também, né, como o favoritismo pelo Andrew não caiu por terra nem quando foi descoberto que ele era um assassino, né? Então, como é que se diz? Complicado, né, gente? Complicado demais. A gente quer muito saber a opinião de vocês sobre esse caso. Na caixinha de perguntas aí do Spotify, né? Ou se você ouve a gente pelo YouTube, dá pra deixar comentário agora, né? Mas, enfim, eu sinceramente acho que eu não tenho muito o que opinar sobre esse caso, além das opiniões que a gente já inferiu ao longo de todo o episódio, assim, de tipo, toda essa questão da mitomania, do egocentrismo, e que realmente, em muitos casos, é justamente isso que acontece. A pessoa quer ser famosa. Não importa o que seja necessário para ela conseguir essa suposta fama. Porque, infelizmente, né, principalmente quando acontece esse assassinato, né, assassinatos de pessoas famosas, é muito difícil. As pessoas tentam, mas se você procurar na internet uma biografia sobre a pessoa, dificilmente não vai haver mencionado lá a forma que ela perdeu a vida, né? E quem foi o autor por trás do crime, né? Então, é uma coisa que fica difícil de se desvencilhar. Então, enfim. Olha, é aquilo, quando a pessoa quer fama ou infâmia, pra ela é indiferente, sabe? E esse caso foi isso, e sei lá, eu fiquei meio triste, assim, porque esse caso, ele vai tá cercado de pessoas que efetivamente queriam fazer o mundo um lugar melhor, sabe? Tipo, e me pegou muito a questão de um dos namorados dele lá, porque, tipo, você vê que o cara realmente queria lutar por uma causa, sabe? E o Gianni Versace, pelo que eu vi, também era um cara que muitas pessoas falavam muito bem dele, era uma pessoa muito mente aberta. E só dá tristeza, tipo, infelizmente a gente vai terminar essa toada mais triste, mas é isso aí, galera. Infelizmente, às vezes, difícil aturar. É isso, gente. Até o próximo episódio. Não desistam da gente. Muito obrigado, não desistam da gente, compartilhem os nossos episódios pelas redes sociais e muito obrigado, Casey, por estar nos ouvindo. É isso aí. Obrigado, boa noite, galera.